Não há absurdo nenhum em interpretar que nas 70 semanas, da semana 69 para a semana 70, tem um intervalo de 2.000 anos, que é o tempo atual, né? Não existe absurdo nisso porque é só a gente olhar para as festas de Deus também. As 70 semanas estão em muita conformidade com as festas de Deus também. E nas festas de Deus, nós vemos 4 festas se cumprindo, né? Até ali o derramamento do Espírito Santo, que foi depois da morte de Jesus. E depois a gente só vai ter a quinta festa, que é a festa das trombetas, a gente só vai ter lá na pregação das duas testemunhas, ou seja, já vai ser lá no início da última semana. Então, assim como aqui na morte de Jesus parou as 70 semanas, parou, Deus recortou e deixou a última para o final, nas festas também, Deus pegou e deixou, né? 4 festas já se cumpriram e 3 ainda irão se cumprir. Ou seja, até nas festas de Deus tem esse recorte aí. Mas isso a gente vai provar mais ainda pelos textos que a gente vai ler aqui nos outros slides. Beleza? Então, vamos começar lendo o primeiro texto, né? Que é o texto de Daniel, capítulo 9. Vamos ler aqui a partir já do verso 1 mesmo. Então, olhe, começa esse tema aqui no verso 9, no capítulo 9. Antes mesmo já vai estar falando de profecias, né, do tempo do fim, que também serão importantes para a gente entender isso daqui. Mas o principal mesmo está aqui no capítulo 9, veja só. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então tem as 70 semanas, né? E aqui esses 70 anos foram por causa dos sábados que o povo deixou de guardar, né? Durante esse tempo. Por isso que Deus deu um castigo para eles de 70 anos, né? De exílio ali. E daí, Daniel vai orar. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, as duas casas de Israel, no caso, né? Em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coroar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Por isso, ó Senhor, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós.
Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, é o Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado e faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e ages, não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então aqui a gente tem que primeiramente entender, né, quem é essa cidade e quem é esse povo que é chamado pelo nome do Senhor aqui. Por quê? Por que é crucial entender isso? Porque aqui a partir do versículo 20, onde o anjo Gabriel vai vir para ele e vai dar essa profecia, vai entregar essa profecia, olha só o que ele vai falar, né? Eu falava e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava, eu digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Quem que é esse povo aqui? O teu povo é Israel. A tua santa cidade é Jerusalém. Só que a gente tem que entender que o povo de, de, de Daniel já tinha se dividido, né? Há, há anos atrás, há séculos atrás, já tinha se dividido esse reino, esse povo de Daniel, e o que tinha restado ali, que foi levado para o exílio da Babilônia, foram os judeus, foram apenas duas tribos, tá entendendo? Então, ele mesmo falou que o povo que é chamado pelo nome do Senhor é quem? É tanto os que estão longe como os que estão perto. Do que ele está falando? Ele está falando das 12 tribos num geral, entende? Que são a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel que se espalhou entre as nações e eles viraram gentios, e a casa de Judá, que são os judeus. Ou seja, essa é uma profecia que a gente não pode julgar só lá para o povo de Israel, os judeus, os judeus apenas, entende? Porque os judeus são apenas uma parte desse povo. Quem que completa essa outra parte desse povo? É justamente a igreja dos gentios também, o restante da casa de Israel, entende? Então a gente não pode Perfeito. pegar essa Porque, profecia e porque daí isolar. isso que faz os pré-tribulacionistas, né? Para tentar fugir ali da grande tribulação, né? Eles falam que essa profecia ali é só para o povo judeu, mas ali tá falando o meu povo de Israel, né? E Israel, apesar que lá é o país de Israel, é somente a casa de Judá que tá lá, né? As outras 10 tribos estão dispersas, né? Então você está falando povo de Israel, o povo de Israel todo, não é? Senão eu estaria falando judeus aqui, né? A profecia está falando não é meu povo de Judá e não é meu povo de Israel. Então, é muito fácil, né? Você, ali para os pré-tribulacionistas, né? No caso, eles aceitar ali o sacrifício do Messias, aceitar todas as coisas boas, né? Aí, quando chega na parte ali da tribulação, não, isso aqui não é pra gente, isso aí é só para os judeus, né? Aí é complicado, né? É verdade mesmo, porque
a profecia é sobre esse povo. Então, não exclui os gentios daqui, porque os gentios também fazem parte do povo de Deus. Tá entendendo? Eles também são o Israel de Deus. E tem os propósitos, né? Para que são estabelecidas 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Isso daqui, de maneira uma, se cumpriu no tempo de Jesus ou no tempo de Estevão, como os adventistas dizem. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, depois dessas 7 semanas e 62 semanas, que somados dão 69 semanas, né? Depois dessas 69 semanas, será morto ou ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. E ele fará firme aliança com muitos. Quem fará firme aliança com muitos durante uma semana? É esse príncipe que há de vir, né? E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui o texto foi bem curto, né? E direto ao ponto já. É, Né? perfeito. Só que Perfeito. esses pequenos detalhes aqui que vão fazer toda a diferença, entende? É. Porque como que os adventistas olham para esse texto aqui, eles olham para esse texto, olham para essa linha do tempo e pensam assim: 70 semanas estão determinadas, né? Elas começaram na quando saiu a ordem, né, para a reedificação do templo lá de Jerusalém, que foi no ano 457 a.C., né? E dali, quando Jesus já veio e ele quem fez essa aliança com muitos por uma semana, ou seja, quem está dentro da última semana aqui fazendo aliança com muitos é Jesus. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque ele é crucificado, então ele encerra esses preceitos, né, da lei aí, e fica tudo assim, Fica bem quando se complicado, né? cumpriram esses 7 Fica, propósitos aqui de fica cessar a bem transgressão, complicado. dar Porque, os né? seus pecados, né? Ali, ó. O texto continua. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Destruição sobre o Messias, então, tá vendo que não fecha? Que se é o Messias que faz cessar o sacrifício e oferta de manjares ali, né? No caso, ó, sobre as asas da abominação virá o assolador, certo? Então, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, tem que aceitar que esse sobre ele é o Messias. Então, vai vir destruição sobre o Messias? Sabe? Não tem sentido, cara. Sabe? Não fecha essa conta. Pois é, realmente não bate mesmo. E daí eles dizem que Jesus morreu, foi crucificado na metade da semana, e daí o restante, né? O restante dos outros 3 anos e meio se completaram aonde? Se completaram no tempo de Estevão. Mas aonde que está a remissão de pecados, expiar da iniquidade, justiça eterna, a visão sendo selada, a profecia sendo cumprida, o Santo dos Santos sendo ungido? O que que isso daí tem a ver com a morte de Estevão? Não tem nada a ver com a morte de Estevão, tá entendendo?